Essa história acompanha um homem que é transportado para um jogo que estava jogando e reencarna em um deus chamado Nebula. No entanto, ele não está sozinho nesse reino divino, pois havia outros 27 deuses e eles precisam lutar para se tornar o único governante do planeta e remodelá-lo de acordo com sua visão. Parte de seu desafio é encontrar e influenciar uma tribo adequada. E, felizmente para Nebula, um lagarto chamado Hakrak foi perspicaz o suficiente para perceber quais eram suas intenções. Assim, depois de preparar o que era necessário, eles seguiram a vontade de seu Deus e deixaram o santuário para encontrar uma área maior e mais rica em recursos. No entanto, sua jornada é repleta de dificuldades, e eles logo encontram um novo obstáculo. Um grupo de adversários sem escamas bloqueia seu caminho. Agora vamos para a próxima parte. Os bastardos sem escamas de que eles estavam falando são um grupo de orcs fumegantes e agora estão correndo animadamente em direção ao homem-lagarto que viram, pois planejam pegar seus recursos e sair desse lugar horrível o mais rápido possível. E eles estavam confiantes em derrotar esses lagartos, pois acreditam que sua espécie é mais poderosa em termos de força. Mas, para a surpresa deles, esses lagartos não são os lagartos comuns do dia a dia, e eles têm até mesmo toda a tripulação com eles. Com isso, eles perceberam instantaneamente que haviam feito besteira e congelaram de medo. Observando a reação deles, Hakrak não pôde deixar de zombar de sua tolice, comparando-os a mariposas cegamente atraídas por uma chama, sem saber do perigo que estavam correndo. No entanto, eles estavam atordoados demais para sequer reagir, e olhando para suas unidades, parecia que esses lagartos estavam mais bem equipados do que eles. Com isso, o líder dos orcs imediatamente abaixou a arma e inclinou a cabeça, pedindo perdão a Hakrak e explicando que não pretendiam fazer tanto barulho. Eles estavam apenas com pressa, pois queriam sair do cânion o mais rápido possível. Isso confundiu Hakrak, pois, como ele havia observado a encosta, não parecia haver problema e, de acordo com Stargazer, o cânion em que estavam agora levaria 3 dias para ser atravessado. Mas como eles haviam suportado tudo até agora, certamente seriam capazes de suportar mais 3 dias. Além disso, à medida que o ambiente mudava, coisas comestíveis começaram a aparecer aqui e ali, então ele não conseguia entender por que eles queriam sair daquela colina o mais rápido possível. Por sua vez, ele pediu aos orcs que explicassem melhor, o que o Orc Lord não hesitou em fazer, explicando-lhes que eles nem pensariam em deixar sua casa. Mas eles não tiveram escolha e, por isso, fugiram, porque um monstro havia aparecido. Isso surpreendeu o grupo de Hakrak. Se o grupo de orcs fosse culpado de alguma coisa, eles teriam de se redimir. Mas Hakrak achou que isso era desnecessário e, seguindo as regras da região selvagem, Jail recomendou que tirassem o que os orcs tinham, mas Hakrak não fez isso. Em vez disso, assim como Jael deu comida a Hakrak e Hakrak deu comida a Manum, ele também deu um pouco de comida aos orcs, o que o líder dos orcs não esperava receber, e por isso se curvou tanto que sua cabeça tocou o chão, enquanto Hakrak deixava o orc fazer o que quisesse, mas enfatizou que não foi dado em vão. Então pediu ao orc que lhe contasse mais sobre o monstro, o que ele fez com prazer, e lhe contou com detalhes exatos. O grupo de orcs vivia nas proximidades. Eles não podiam se aprofundar nas montanhas, pois havia espécies mais fortes e, principalmente, carnívoras. No entanto, em comparação com a região selvagem, era fácil encontrar comida nessa área, portanto, não era um grande problema para um grupo de 30 orcs. Mas um dia o monstro apareceu. O monstro aparentemente tinha a parte superior do corpo duro e parecia rastejar no chão como um inseto com muitas pernas, e tinha mais de 20 metros de comprimento. Enquanto isso, Nebula reconheceu exatamente o que era quando ouviu a descrição. Sem dúvida, é uma abominação. O enredo do jogo, The Lost World, era que os deuses antigos haviam deixado o planeta. No entanto, os deuses foram os únicos que desapareceram, e as inúmeras espécies e criaturas que serviam aos deuses permaneceram. Entre elas estava a abominação, em termos simples. Era como um monstro-chefe gigante que aparecia no campo, e quem se arriscasse e o caçasse receberia um prêmio correspondente. O problema é que é difícil lidar com ela para uma civilização de baixo nível, e a razão pela qual ele tinha certeza disso era simples. A abominação foi uma criação dos deuses. Portanto, existiam modificadores de divindade para suas habilidades. Isso significa que suas habilidades serão incríveis. Não será tão alta, porque está em campo, em vez de estar dentro de uma masmorra. Mas, considerando suas habilidades básicas e especiais, ele será mais forte que Hakrak com mais D3. E se eles tivessem uma luta igual, Hakrak provavelmente seria ferido. E mesmo que não ficasse, o resto dos guerreiros sofreria ferimentos. Com isso, Nebula estava considerando se deveria dar a eles uma dica para fazer um desvio. No entanto, também não era uma boa ideia fazer isso,
porque o clã de Hakrak e a manada de búfalos estavam todos perdendo energia. Mas, para a surpresa de Nebula, Herek provou mais uma vez porque foi escolhido por ele, como se Hakrak tivesse um pensamento semelhante ao dele. Hakrak chamou Stargazer e perguntou-lhe se havia uma maneira de dar a volta por cima. Ao que Stargazer respondeu que sim, mas eles teriam de voltar para a região selvagem e caminhar ao redor da montanha por 8 dias. Instantaneamente, Hakrak balançou a cabeça como se não tivesse gostado do que ouviu. Parece que eles não podem fugir sem nem mesmo ver como é o adversário. Mas, como eles temiam, ele era indubitavelmente forte. Tinha cerca de 15 metros de comprimento, o que era menor do que o descrito pelo Or, mas não era de forma alguma pequeno. O corpo era alongado e coberto por uma casca externa dura. Tinha até um par de presas venenosas. Pendurada no topo da pele externa havia uma estrutura de pedra meio destruída, o que significava que o povo antigo havia servido a essa criatura. O musgo que cobria a estrutura revelava a idade da criatura, e seu nível de divindade era 3. E como sua força básica era 120, ela ainda seria mais forte que Hakrak, mesmo que o controle divino fosse usado. E mesmo que o grupo de Hakrak não pudesse ver as estatísticas da criatura, eles pareciam intimidados pelo antigo coleoptera enquanto ele torcia seu corpo sob o vale. E não ajudava o fato de seus movimentos sacudirem o chão. E o Senhor dos Orcs até lhes revelou que a turbulência era causada pelo fato de a criatura estar apenas se movendo durante o sono. Com isso, você perguntou a Hakrak se eles deveriam fugir. No entanto, Hakrak sabe muito bem que isso custaria caro. Com isso, Hakrak não tinha certeza do que fazer em seguida. Mas, enquanto esperavam a decisão de Hakrak, Joel estava inspecionando os arredores e notou o enorme rochedo na beira da colina. Assim, ela imediatamente se aproximou de Hakrak e lhe disse que eles deveriam lutar, pois tinham a vantagem. Isso fez com que Nebula se interessasse pela opinião de Jaui. Por isso, deu uma breve olhada nas estatísticas dela. Ao revelar a ele que ela tem a classe Arbiter, isso significa que a pessoa é de confiança do clã, o que ele já sabia. Mas o nível de inteligência dela é maior do que o de Hakrak e continua aumentando. Mas o mais interessante é sua habilidade especial, a intuição. Essa era uma habilidade especial que não havia aparecido até recentemente. Talvez tenha sido criado recentemente devido a experiências recentes. Com isso, Nebula guardou as próximas palavras de Geol. Para sua surpresa, Jail falou sobre o que o artesão de ferro fazia para aquecer o ferro. Até agora, eles estavam soprando ar com a boca, balançando as mãos ou rasgando grandes pedaços de casca de árvore e ventilando-os. No entanto, o Iron Craftsman parece usar um método diferente, uma ferramenta especial chamada Fole. Ele era capaz de soprar muito mais vento e era mais conveniente. E com isso, Hakrak entendeu o que Jail estava tentando transmitir, e que, usando ferramentas, menos energia pode ser usada para projetar mais energia. Mas o problema é que eles não têm uma ferramenta como o Fole. Além disso, essa ferramenta foi feita pelo artesão, depois de ele ter pensado nela por um longo tempo. Em resposta, Jail esclareceu que eles não precisarão de uma ferramenta tão sofisticada. Uma ferramenta simples será mais do que suficiente. Como o monstro com o qual eles precisam lidar está dormindo no fundo da encosta e eles estão em uma elevação muito maior, eles não são diferentes de um artesão sentado em frente a uma forja. Portanto, se eles apenas se prepararem e agirem de acordo, poderão aquecer o metal. Essas palavras, por si só, não faziam sentido para Hakrak ou para o resto dos guerreiros, mas Jaol continuou a lhes contar uma ideia específica que tinha em mente. Hakrak e os guerreiros acenaram com a cabeça e aceitaram bem. Isso também era verdade para Nebula. Então ele usou um milagre para invocar uma borboleta azul na frente de Hakrak. E os guerreiros se perguntaram o que estava acontecendo quando uma borboleta azul apareceu fora de época no deserto. Enquanto Hakrak olhava fixamente para as asas da borboleta, seus olhos começaram a brilhar e, em seguida, levantou os cantos da boca, pois isso era um sinal de que Deus havia dado permissão. Com isso, ele decidiu fazer o que Jao havia acabado de dizer. E assim, eles foram imediatamente para a encosta íngreme e acidentada. Na parte inferior da colina, onde o antigo coleoptero estava se contorcendo e dormindo, havia uma encosta íngreme com um ângulo de cerca de 70 graus. Isso significava que, se Hakrak e seus guerreiros lutassem contra os antigos coleoptera lá, eles não poderiam se mover facilmente devido à encosta íngreme e provavelmente entrariam em contato direto com os antigos coleoptera. Eles não conseguiriam se movimentar facilmente devido ao declive íngreme e provavelmente entrariam em contato direto com o antigo coleoptera. Por outro lado, o gigante coleoptera antigo tinha muitas pernas. Portanto, seria capaz de escalar uma encosta ainda mais íngreme. Mesmo assim, isso não importa, porque Hakrak será o único a se aproximar dele. Porque, de acordo com o plano,
O único momento em que Hakrak se aproximaria do antigo Coleoptera seria quando eles o matassem. E, com apenas alguns momentos de preparação, os guerreiros estavam agora posicionados ao lado das pedras que Hakrak havia apontado. Eles não estavam com as mãos nuas. Eles encontraram e arrancaram algumas árvores altas na área e estavam segurando uma delas inteira, para rolar as pedras e esmagá-la até a morte. Era de fato um plano simples, mas um plano que exigia imaginação. Até mesmo Hakrak achava que enfrentá-lo e combatê-lo cara a cara era a única maneira. Mas Jaal, por outro lado, pensava de forma diferente. Jaal não sabia exatamente como expressar isso, mas estava usando seu conhecimento para provar com ações reais que era possível mover coisas grandes com pouca força. E, aos olhos de Nebula, seu conhecimento poderia ser chamado de física para sistematizá-lo, pois ela estava basicamente aplicando os princípios de massa e energia cinética juntamente com energia posicional e alavancagem. Mas isso não significava que Jaal se tornaria um físico de repente. No entanto, assim como as habilidades do Artífice de Ferro influenciaram a intuição de Jaal, um evento poderia influenciar muitos indivíduos, o que é uma coisa boa para Nebula. Assim, ele observou ansiosamente cada movimento deles, e como tudo estava pronto, os guerreiros entraram em ação imediatamente. No entanto, as pedras não se moveram imediatamente. Assim, Jaal fez um sinal de batida, o que foi eficaz, pois as pedras começaram a tremer cada vez mais. E não demorou muito para que um pedregulho rolasse sobre o cume. Mas para pegar um crustáceo daquele nível, seria melhor que todas as pedras o atingissem ao mesmo tempo. No entanto, não foi o caso, pois eles só conseguiram arremessar um, e isso não foi suficiente. Isso apenas enfureceu a criatura e, portanto, ela imediatamente subiu a colina para atacá-los. E mesmo com seu corpo grande, esse monstro era rápido e, com isso, Nebula sabia que era tarde demais. Assim, ele assumiu o corpo de Hakrak com controle divino. Instantaneamente, Hakrak empurrou com sucesso o segundo pedregulho que estava prestes a rolar sobre o cume com grande força. Em seguida, começou a empurrar com força o terceiro pedregulho, que não estava se movendo facilmente por ser o maior dos três. Ainda assim, com Nebula dentro dele, ele conseguiu empurrá-lo até a borda. Mas, ainda assim, Hakrak sabia que a criatura não iria simplesmente correr em direção à rocha de frente. Então, ele segurou sua lança e pulou do cume da montanha, voando 300 metros no ar, e atirou a lança com toda a sua força. Com isso, a lança atravessou o ar como um raio de luz e penetrou na carapaça do antigo Coleoptera. E, embora fosse um ferimento pequeno, foi suficiente para restringir seus movimentos por um momento. Com isso, o antigo Coleóptero recebeu o pedregulho como se estivesse em uma promoção, do tipo compre um e leve outro. E como a pedra caiu diretamente na cabeça do antigo Coleoptera, ele morreu em um instante. Depois de ver a morte do monstro gigante, o grupo gritou por Hakrak, pelos guerreiros e pelo grande deus Besouro. Enquanto isso, Nebula estava encantada com o resultado, mas o que importava não era o aumento dos pontos de fé. Seu nível de divindade não havia mudado, pois o aumento de nível havia ficado mais lento, e não havia muita XP. O que realmente importava era o item que ele ganhou com isso, a essência da abominação. Quando se tratava de ser um deus, seu maior poder era a capacidade de criar algo. Assim como Nebula foi capaz de criar larvas suficientes para alimentar o Lizardman devido à sua pequena área, os insetos, cada deus foi capaz de criar recursos de acordo com suas áreas usando pontos de fé. Entretanto, para criar algo que não existe no mundo, era necessário usar recursos igualmente incomuns. E essa seria a essência da abominação. E com essa essência seria possível criar uma criatura. Essas criaturas são geradoras de recursos de fé que espalham a palavra de Deus por meio de sua própria existência. Além disso, é possível crescer e, se alguém a elevar a um nível mais alto, ela obteria o título de apóstolos ou encarnações e poderia ser empregada como armas estratégicas úteis no lugar da vontade de Deus. E se o método de criação em si fosse o mesmo do jogo anterior, ele poderia facilmente criar uma criatura, o que, por sua vez, o fez pensar no que fazer. No entanto, ele decidiu não criar uma imediatamente, pois custa muito para manter no início, e é melhor criar uma criatura em outro momento, mesmo que todos os recursos necessários tenham sido coletados. Por enquanto, a prioridade era usar os Faith Points para ajudar Hakrak e o grupo, mas pelo menos Nebula havia aprendido que o programa Creature Maker, que estava no jogo The Lost World, também estava disponível para ele agora. Assim, ele deixou a janela do programa aberta em sua visão. Enquanto isso, Jail se aproximou do monstro derrotado,
curioso para saber se eles poderiam usar a carne desse monstro como alimento. Ela cortou a ponta do pé do antigo Coleoptera. No entanto, seu aroma não era agradável. Ainda assim, não era um sinal para não comê-la. Então, ela o colocou na boca antes de cuspi-lo imediatamente. Mas ela admite que o gosto não é tão ruim e que também é comestível. No entanto, ainda é difícil comê-lo cru. Isso a levou a pensar se seria possível adicionar outros ingredientes, como uma grama perfumada comestível, e cozinhá-la no fogo. Alguns instantes depois, ela preparou uma refeição feita com as pernas do monstro, que Hakrak consumiu com cautela. Mas, quando a carne tocou suas papilas gustativas, ele se surpreendeu com o fato de que era comestível, embora um pouco insípida. Seu aroma era bastante agradável, e ao ver a reação dele, já orgulhosamente chamou aquilo de cozimento. Ela cobriu a carne com ervas aromáticas comestíveis e a cozinhou no fogo, o que Hakrak apreciou por ela ter pensado em uma solução tão rápida, pois ele estava pensando em jogar a carcaça do monstro fora, já que o cheiro era muito forte. Mas, com ela cozinhando, parece que a lista de alimentos comestíveis aumentou e, por isso, ele perguntou se ela também poderia ensiná-lo a cozinhar, e ela respondeu que sim. No entanto, antes disso, ela quer abordar uma preocupação que ocupou sua mente por um tempo, e que ela viu que o líder orc anterior também tinha um sucessor. E como Hakrak também é um líder, ele também precisa encontrar um companheiro em breve. Essa sugestão repentina dela o congelou imediatamente, e a carne que ele estava comendo ficou presa em sua garganta. Mas ele conseguiu engoli-lo devido à garganta excepcionalmente larga com que os homens lagarto nasceram. Ainda assim, ele ficou surpreso com as palavras de Geol, pois nunca havia se preocupado muito em encontrar uma companheira nos últimos anos. Ele estava preocupado com suas preocupações com Deus, com a tribo e com a sobrevivência em geral. Mas antes que ele pudesse pensar em uma resposta, Jaal disse que ele estava envelhecendo e que isso era necessário para a estabilidade da tribo. E ver que ela estava falando sério sobre isso, ele se levantou, se recompôs e perguntou a Jaal se o que ela queria dizer era uma parceira, ao que ela confirmou. E se ele nunca havia pensado nisso, então que tal considerá-la? Mas, devido à rapidez com que tudo isso aconteceu, ele não tinha certeza de como responder. Felizmente, aconteceu outra coisa que ele precisava fazer. Ali estava o altar quebrado pela pedra e, dentro dele, algo brilhava, refletindo a luz do pôr do sol. Entre os fragmentos do altar havia uma tábua feita de ouro. Isso foi uma surpresa para Nébula, mas a tábua de ouro que Hakrak encontrou era uma relíquia muito comum. Se alguém tivesse a sorte de se deparar com uma ruína antiga, poderia encontrar uma biblioteca de obras caligráficas repleta de linguagem escrita daquela época. Os povos antigos escreviam sobre tudo, portanto, seria considerado uma grande sorte se os escritos encontrados não fossem simplesmente sobre a construção de casas ou outros assuntos triviais. No entanto, essa é uma descoberta decente. Hakrak e o grupo não sabiam o que estava escrito na tábua de ouro, pois não sabiam o que os caracteres significavam. Mas para o jogador, todas as informações foram reveladas. A inscrição na tábua de ouro é uma introdução à antiga civilização que já foi chamada de Império Kalambar. Ela consiste basicamente em escritos sobre a grandeza do Império Kalambar e suas conquistas. Portanto, não há muitas informações importantes a serem obtidas. No entanto, além de seu valor como fonte de informações sobre uma civilização antiga, ele dá uma dica sobre outros vestígios antigos do Império Kalambar. Mas a civilização precisa ser muito mais avançada para traduzi-lo. Como o mundo perdido estava repleto de civilizações antigas, não seria necessário atingir o nível de desenvolvimento da civilização moderna na Terra, onde uma estrutura para interpretar os hieróglifos egípcios poderia ser estabelecida com base na famosa Pedra de Roseta. No entanto, era necessária uma sociedade diversificada com arqueólogos, linguistas, universidades e conhecimento suficiente de várias civilizações. Portanto, neste momento, a tábua não é diferente de lixo, mas como a própria tábua de ouro era uma peça de metal muito brilhante, ela atraiu a atenção dos homens lagarto. Ior chegou a pegá-la e tentar comê-la, mas, para seu desânimo, Stargazer lhe revelou que ele não poderia fazer isso, pois se trata de um metal chamado ouro, e dizem que a cor não muda nem apodrece mesmo depois de muito tempo. É por isso que eles são um pouco mais valiosos. Entretanto, o ouro era um metal macio e não lhe serviria melhor do que o ferro no momento. Valeria a pena ter o metal precioso como decoração, mas esse tipo de arte não era familiar para o Lizarma em comparação com outras espécies. Com isso explicado, eu ainda estava com fome, então Stargazer sugeriu pegar um cervo. Sua carne é doce e deliciosa, e eles ouviram dizer que os orcs haviam encontrado rastros de veados antes, então deveriam ir agora, antes que a noite chegasse. Assim,
Os outros decidiram ir embora, jogar a tábua e deixá-la de lado. No entanto, Hakrak não tinha a intenção de jogá-la fora. Parecia que Hakrak realmente gostava da tábua de ouro. Por isso, ele disse aos outros que fossem embora sem ele enquanto ele pensava no que fazer com a tábua. E ele estava tão absorto com ela porque tudo morre, rotos e desaparecem. Não há nada no mundo que não mude, mas essa tábua de ouro não apodrece. Portanto, Hak tem a sensação de que aqueles que fizeram essa tábua tentaram preservar algo nela, mas ele não tem a menor ideia de por onde começar. Então, ele ficou olhando para ela por um tempo. Alguns momentos depois, Jaure apareceu para lhe dizer que todos estavam prontos para dormir, mas Hakrak viu isso como um momento oportuno para pedir a opinião de Jael. Assim, ele lhe disse o que achava dessa tábua, e, vendo que ela entendia perfeitamente aonde ele queria chegar, Hakrak disse que também havia notado que as gravuras tinham regras, pois havia formas iguais. Isso, por sua vez, fez com que Jael apontasse que é semelhante às marcas de caça que seus guerreiros fazem. E assim como ele é o único Lizarma usando um casaco de pele, que ela disse especificamente para ele usar. E isso porque ela queria que ele tivesse um item distinto que o diferenciasse, um símbolo como líder da tribo. Com isso, sua compreensão se amplia. Mas, ainda assim, era muito cedo para ele entender o que esses símbolos significavam. Poucas horas se passaram e ele ainda estava em frente ao servo sacrificado, olhando atentamente para a tábua. Enquanto isso, Nébula viu uma pequena possibilidade. Com seu apoio, Hakrak poderia ser capaz de inventar letras primitivas, especialmente quando a força de vontade de Hakrak era alta. Portanto, era provável que ele continuasse prestando atenção em algo que lhe interessava, e assim ele tentou. Mas um Deus que desse conhecimento direto à sua tribo consumiria uma grande quantidade de pontos de fé. Mas dar dicas não era diferente de um milagre normal, e com isso, Hakrak viu algo estranho. Parecia que os insetos estavam se movendo de acordo com certos padrões, como se houvesse uma mão invisível guiando-os. Essas alucinações apareceram e desapareceram várias vezes diante dos olhos de Hakrak. Ele achava que os movimentos de contorção pareciam familiares, e sua percepção não estava muito longe. Ele estava pensando que o movimento desses insetos era semelhante às gravuras que os povos antigos fizeram na tábua de ouro. Com isso, Hakrak pensou em algumas coisas e desenhou no chão com uma vara. No início, ele copiou os caracteres da tábua de ouro. Depois, rabiscou coisas que não eram letras ou símbolos. Logo depois, apagou as linhas que havia deixado no chão com as mãos, perdido em seus pensamentos. Agora ele estava pensando que talvez não fosse o ouro que não apodreceria com essa tábua de ouro, mas que poderia ser outra coisa. E com isso, ele passou a noite escrevendo no chão com o bastão. E quando amanheceu, Hakrak foi até a tenda de Jaal e a acordou. Ela inicialmente pensou que poderia haver algo errado, mas Hakrak esclareceu que tinha algo para lhe mostrar, e Hakrak parecia um pouco animado. Então, ela decidiu segui-lo, e quando foram para um terreno limpo, Hakrak começou a escrever. Primeiro, ele desenhou um triângulo e duas linhas perpendiculares com o bastão e explicou a Jaol que aquele era ele, um lagarto macho. Isso intrigou Jaol. Então ela pediu para explicar melhor. Então, Hakrak desenhou um triângulo invertido e duas linhas e explicou que era ela, para ser mais preciso, uma lagartixa fêmea. E vendo que Jaol entendia o que ele queria dizer, Hakrak começou a desenhar duas linhas entre os dois desenhos. Hakrak ficou em silêncio depois de desenhar essas duas linhas, então Jaol não teve escolha a não ser perguntar primeiro. Em resposta, com um tom mais sincero, Hakrak explicou que esse símbolo significava tornar-se companheiro um do outro, e essa também foi a resposta dele ao que ela perguntou. Com isso, eles olharam atentamente um para o outro, mas Jaol sentiu que algo estava faltando no símbolo que Hakrak escreveu. Então, ela pegou o bastão de Hakrak e desenhou um círculo, e Jaol perguntou a Hakrak se ele entendia o que isso significava, e, com certeza, ele respondeu que sim. E, com isso, os dois lagartos ficaram em silêncio sob a luz suave do sol da manhã, pois estavam em um momento de clareza, conforto e a sensação de estarem exatamente onde deveriam estar. Aperte o botão curtir e obrigado por assistir. Reencarnando em um Deus chamado Nébula. No entanto, ele não está sozinho nesse reino divino, pois havia outros 27 deuses e eles precisam lutar para se tornar o único governante do planeta, e remodelá-lo de acordo com sua visão. Parte do desafio deles é encontrar e influenciar uma tribo adequada. E, felizmente para Nébula, um lagarto chamado Hakrak foi perspicaz o suficiente para perceber quais eram suas intenções. Assim, depois de preparar o que era necessário, eles seguiram a vontade de seu Deus e deixaram o santuário. No entanto, o caminho estava repleto de perigos, pois eles precisavam derrotar uma abominação para continuar a percorrê-lo. Felizmente, com a inteligência de Jaal e o poder de seu Deus, eles conseguiram matá-la sem perder nenhum de seus homens. E,
Por causa disso, eles até ganharam uma tábua que continha a linguagem dos antigos habitantes. E, com isso, Hukrak inventou a escrita. E Hukrak ficou com o cão dentro dele, pois usou essa habilidade recém-descoberta para dar uma surra naquele Shao-Ti que sempre o apoiou. Agora vamos para a próxima parte. Uma notificação do sistema apareceu, informando a Nébula que Haikrak havia de fato inventado a escrita. E assim, Nébula se alegrou por dentro, pois não havia ninguém para observá-lo se ele expressasse isso. No entanto, ainda serão necessárias muitas gerações para desenvolver mais. No entanto, esse ainda era o estágio inicial do jogo. Agora, Nébula só precisa aproveitar o show, porque como Haikrak e Geol decidiram ser companheiros um do outro, o clã comemorou esse assunto com um festival. À primeira vista, pode parecer uma simples caçada, mas capturar a maior presa para presentear o cônjuge é a forma como os homens lagarto celebram suas cerimônias de casamento. E Haikrak mais uma vez provou sua elegibilidade como companheiro ao oferecer o maior servo à sua noiva. Mas, para sua surpresa, Geol também havia conseguido capturar um servo, mas ela fez com que parecesse tão fácil em comparação com a forma como Haikrak o fez. Nem mesmo Nébula conseguiu segurar uma risada fraca. Parece que Haikrak teria uma vida de casado interessante. Após o casamento, Haikrak devolveu a terra aos orcs, e o orc não conseguia acreditar no que acabará de ouvir. Então ele perguntou a Haikrak se ele tinha certeza, com confiança. Haikrak respondeu que sim, pois o monstro era um obstáculo que eles tinham de derrotar, afinal. E ele também mencionou que essa era a terra deles para começar, então eles podem simplesmente viver aqui novamente, como costumavam fazer. Com isso, o Lorde dos Orcs não pôde evitar que sua lágrima saísse. Ele não esperava que alguém fosse tão gentil. Assim, de todo o coração, ele se curvou diante de Haikrak e expressou sua gratidão. Agora eles devem a ele e a seu clã um grande favor, e ele gostaria de retribuir. E como eles estão planejando ir mais fundo nas montanhas, ele ofereceu que seu filho liderasse o caminho para eles, já que eles vivem aqui há muito tempo. Portanto, eles conhecem um caminho pelas montanhas que é mais largo e não é tão acidentado. Haikrak assentiu com satisfação diante do gesto generoso. Mas antes que eles pudessem partir, o Orc Lord agradeceu a Haikrak mais uma vez, porque antes disso, eles viviam sendo importunados por feras e tribos maiores. Mas, graças a ele, talvez eles consigam superar isso. E eles nunca esquecerão esse favor. Isso fez Haikrak sorrir e ele acenou com a cabeça em sinal de compreensão. E, sem mais nem menos, Haikrak e seu clã seguiram seu caminho com pressa. Tudo parecia estar indo bem. No entanto, Nébula sabia que esse jogo não era tão fácil assim. A razão pela qual havia tantos encontros aleatórios e eventos negativos no mundo perdido é provavelmente porque ele é baseado em um mundo real, e ele já pode prever qual será o próximo evento. E, assim como Nébula esperava, nos dias seguintes, Haikrak soube de outra tribo não muito distante que também estava constantemente procurando por perigos ao seu redor. Haikrak não reconheceu as pegadas, mas o apanhador de estrelas reconheceu. É uma pegada de sapo. Haikrak sabia muito sobre os sapos. Eles eram escorregadios, nadavam bem, saltavam para cima e para baixo, e algumas até tinham veneno. E ele sabia de tudo isso porque agora eles podem comer as que têm veneno depois que Deus lhes deu sua bênção. Muitas rãs viviam nos lagos, e quando chegava o fim do inverno, elas ficavam sem comida e tinham de sair da hibernação. Os homens lagartos pegavam e comiam. As pegadas pareciam semelhantes às deixadas pelos sapos que os homens lagarto haviam comido, mas eram muito diferentes em tamanho. Assim, Stargazer esclareceu que eram dos homens rã, uma espécie que anda sobre duas pernas. Eles também podem falar e pensar como eles. Isso surpreendeu Haikrak, pois os homens rãs eram raros, já que seus habitats naturais eram poucos e distantes, como rios e lagos. Mesmo para os homens lagar, com sua ampla gama de atividades, era difícil encontrar homens rã. Assim, Haikrak procurou avidamente entre os arbustos e contou as pegadas. Para sua surpresa, não havia apenas uma, mas várias delas. Com esse número, parecia que se tratava de uma tribo maior do que a deles, e essa pegada indica que eles também devem estar explorando. Isso fez com que Haikrak perguntasse a Stargazer se esses homens rãs eram beligerantes, ao que ele respondeu que talvez fossem, já que eles se estabeleceram aqui primeiro. Mas esse nem sempre é o caso. Eles são iguais a qualquer outra espécie bípede. Alguns são bons e outros são ruins. Com isso, Haikrak decidiu retornar à sua base temporária para discutir o assunto com os outros. Depois que a reunião terminou, Haikrak disse a todos que montassem seus acampamentos da forma mais ampla possível. Essa ideia que veio de Zhao tinha o objetivo de enganar os homens rã, fazendo-os pensar que seu clã é grande quando visto de fora. E há muitas árvores, então é fácil fazer uma fogueira. E eles terão um grupo de guardas para vigiar as fogueiras à noite. E se eles fizerem mais fogueiras aqui e ali,
Os homens Hans pensarão que o grupo deles tem o dobro do tamanho real. Apesar de as fogueiras não serem úteis, também será bom manter a vigilância à noite, tendo em mente que os guerreiros farão um reconhecimento. Essa era uma boa ideia. No entanto, Hakrak observou que o trabalho deveria ser distribuído igualmente entre os homens lagarto que ficam de guarda para que ninguém reclame, o que ela entendeu. E com isso, alguns momentos se passaram e seus planos se tornaram realidade, e agora eles se sentiam mais confiantes para descansar, mesmo que a outra tribo os estivesse observando. E, de acordo com suas expectativas, logo após as montanhas, várias silhuetas de sapos podiam ser vistas, e após alguns dias, eles trocaram de base. Felizmente, eles não encontraram nenhum homem-rã. Durante esse tempo, prepararam muitas coisas para garantir a segurança da tribo. A essa altura, Nebula até duvidava que houvesse muitos jogadores mais bem-sucedidos do que ele, pois a criação de gado transcorria sem problemas e o estilo de vida das moradias estava evoluindo rapidamente para se adaptar ao ambiente alterado. O mais fascinante foi a rapidez com que eles estabeleceram o conceito de escrita. E tudo isso graças a Hakrak, que estava usando ativamente a linguagem escrita que havia descoberto recentemente. Quando os guerreiros voltavam do reconhecimento, ele sempre ouvia o que eles viam na grande e larga rocha no meio da aldeia. E ele sempre marcava o formato do rio na grande rocha. Na rocha, a aldeia foi marcada no centro, e as distâncias foram marcadas com base em uma escala específica para mostrar a topografia da área. Para ser exato, era um mapa desenvolvido a partir de marcas de caça, mas a ideia de fazer um registro permanente como a linguagem escrita foi aplicada. Esse registro foi realmente útil, ajudando os guerreiros que estavam divididos em grupos a descobrir os terrenos ao redor enquanto Hakrak estava ausente. E isso serviu como uma oportunidade para que o clã se interessasse pela utilidade da escrita e dos registros, o que foi possível porque seu estilo de vida agora mais estável lhes permitia mais tempo livre. Em vez de fazer com que eles se sobrecarregassem, Hakrak recomendou que mantivessem registros escritos enquanto realizavam suas diversas atividades. Por exemplo, ele lhes disse que cada um poderia anotar quantas peças de frutas haviam coletado por dia, para que fosse possível saber exatamente quem trabalhava menos e quem trabalhava mais. E quando os homens lagarto começaram a registrar as coisas, aqueles que eram mais diligentes reduziram a quantidade coletada por uma margem razoável, em vez de criticar seus colegas homens lagarto, enquanto aqueles que não conseguiram coletar mais. Isso provou ser eficaz para melhorar a produtividade de todos. Era exatamente como Hakrak esperava. No entanto, ele obteve mais informações do que esperava. Percebeu que, quando confiavam em suas memórias, viviam se comprometendo. Isso causava estresse emocional, pois alguns eram mais diligentes, enquanto outros eram preguiçosos, e ninguém podia dizer nada porque não havia provas claras. Agora, porém, todos estão sendo cuidadosos, pois sabem que os registros são permanentes. E, embora a ideia de Hakrak não tivesse sido reconhecida pelo sistema de jogo, Nebula percebeu a origem da ideia de Hakrak. Uma simples descoberta não tinha sentido. Uma vez iniciada a cultura da escrita e do registro, eles poderiam fazer uma variedade maior de coisas do que antes. E perceber a importância dessa ideia foi o primeiro passo. Com isso, Nebula ficou encantada, pois eles estão se saindo melhor do que ele imaginava. E Nebula não tinha sido capaz de prestar muita atenção ao clã Hakrax recentemente. Embora o clã Hakrax fosse a única tribo de Nebula, ele tinha muitas outras coisas para fazer, assim como no jogo The Lost World, pois os deuses tinham muitas outras responsabilidades além de gerenciar suas tribos. Atualmente, a Nebula tinha 3 grandes enxames de insetos. Esses enxames não eram simplesmente controlados por Nebula. Cada grupo havia se transformado em sua própria entidade. Um desses enxames era o enxame de gafanhotos no oeste que beneficiava indiretamente Hakrak e seu clã. Esses gafanhotos se concentravam em perturbar e eliminar fatores que pudessem representar uma ameaça ou criar variáveis desnecessárias para o clã de Hykra. E o segundo enxame de insetos, do qual Hakrak e seu clã nem sabiam, estava no extremo sul da floresta. No jogo, havia um truque chamado Small Area XP Farm, e o sul da floresta era dedicado a isso. Nesse local, Nebula estava criando e cultivando todos os tipos de insetos para transformar a área em um ninho cheio de insetos. Por causa disso, Nebula conseguiu aumentar o nível de sua pequena área de 3 para 4, o que, por sua vez, lhe deu uma nova habilidade. Mas esse é um método que ele não teria sonhado em fazer se houvesse outros jogadores por perto, porque eles definitivamente não ficariam apenas observando e não fariam nada ao ver esse tipo de cultivo. Mas como o ponto de partida de Nebula ficava na parte externa da península, parece que outros jogadores ainda não a descobriram,
e ele definitivamente precisa tirar vantagem do fato de ter começado em uma área com apenas alguns outros jogadores. Mas se outros jogadores estivessem por perto, haveria muitos benefícios técnicos de um choque de civilizações, como quando o clã de Hakrak e a tribo Pele Azul se encontraram. Portanto, em vez de Nebula estar à frente dos outros jogadores, pode-se dizer que ele estava tentando compensar as perdas potenciais, pelo menos por enquanto, e o fato de que a capacidade de Hakrak e o status da tribo estão atualmente acima da média. Portanto, ele estava mais confiante para passar à frente dos outros. Mas isso é apenas o começo, porque o que acontecerá a seguir será ainda mais perigoso do que qualquer coisa já experimentada. Então, Nebula observou o primeiro encontro entre as duas tribos. Quando um dos guerreiros de Hakrak foi até ele e o notificou de que os homens Hans estavam vindo em sua direção. Em resposta, Hakrak lembrou o guerreiro da importância de fornecer informações detalhadas em tais relatórios, especificamente, o número de inimigos, seu armamento e a velocidade de sua aproximação. O guerreiro rapidamente se desculpou pelo descuido e, em seguida, forneceu os detalhes necessários. Havia 7 no grupo. Todos eles estavam armados e estavam se aproximando lentamente. E há mais uma coisa que até mesmo Hakrak ficou surpreso com o que o guerreiro disse, mas ele decidiu não pensar muito sobre isso antes de ver e julgar as coisas por si mesmo. E o fato de estarem armados, mas se aproximarem a pé, significa que há uma chance de conversar. Seu número também é pequeno. Com isso, Hakrak decidiu liderar 10 guerreiros armados para encontrar os homens Hans antes que eles chegassem à aldeia. Ele levou 10 porque eles precisavam de mais números para segurança, mas eles também não deveriam parecer intimidadores apenas para conversar. E como as duas tribos se encontraram em uma pequena clareira na floresta, os guerreiros estavam observando e fornecendo informações sobre os homens Hans até agora. Portanto, sua primeira visão dos homens Hans não era completamente desconhecida. Sua pele era escorregadia e eles eram um pouco menores do que os homens lagarto. Caracterizavam-se por seus olhos grandes e pálpebras transparentes, e seus pescoços curtos e corpos que pareciam duros e firmes pareciam comuns aos homens Hans. E Hakrak confirmou que a nota especial transmitida pelo guerreiro era verdadeira. Havia 6 homens Han e, ao lado deles, um homem lagarto com escamas marrom acinzentadas, o que o fez pensar na possibilidade de que se tratasse de um esforço para fazer as pazes. E vendo a tensão entre o grupo, o líder dos homens Han quebrou o gelo ao se apresentar primeiro. Ele se autodenominou Chunin, filho do grande líder da tribo, Oloi, e eles não têm intenção de lutar contra eles. Vendo que esses homens Hans eram corteses à sua maneira, Hakrak também se apresentou e enfatizou que eles não tinham intenção de levantar suas armas. E enquanto os dois líderes conversavam entre si, as duas tribos que estavam de guarda voltaram à posição de descanso. Ainda assim, Hakrak não pôde deixar de pensar que teria sido melhor se o líder da tribo tivesse vindo pessoalmente. Mas Hakrak não esperava tanto. Então, ele foi direto ao ponto e perguntou o motivo de estarem aqui. Chunin explicou que eles vieram avisá-los de que sua tribo invadiu o território deles. Era exatamente como Hakrak esperava. Não havia necessidade de aceitar as palavras de Chunin como um ataque. Afinal, somente afirmando que o oponente estava errado é que se poderia obter uma vantagem. Mesmo assim, Hakrak sabia como desviar o assunto e afirmou que não diria que toda a terra era território deles, pois não havia nenhum sinal que sugerisse que essa terra já tivesse um dono. Portanto, eles não sabiam. Mas ele se desculpou por não ter percebido que eles estavam aqui primeiro. E Chunin não disse nada por um momento depois que Hakrak se desculpou claramente, pois reconheceu que Hakrak o havia enganado. E vendo as reações deles, Hakrak continuou a esclarecer as coisas. Ele afirmou que a situação deles é um pouco diferente, pois vieram de um lugar muito distante. Ele não tem certeza se eles se estabelecerão a longo prazo, mas precisam ficar aqui por enquanto, pois não tem outro lugar para ir. Isso fez com que Chunin gaguejasse, pois não sabia como responder, mas Hakrak sabia e, por isso, usou sua língua ligeira para dizer que era a primeira vez que via homens Hans. Mas Chunin, filho do grande líder tribal Aului, parecia ser um guerreiro capaz de tomar decisões e é o único que tem autoridade para demonstrar misericórdia e atender ao pedido deles. E Chunin não conseguiu pensar em nada contrário, então acabou concordando com Hakrak. Ele até se orgulhava de dizer que isso era possível com sua autoridade como o próximo líder da tribo. E enquanto Chunin dançava na palma da mão de Hakrak, ele notou que o grande guerreiro ao lado de Chunin olhava para ele. Era um olhar de insatisfação. Com isso, ele descobriu que o chefe da tribo provavelmente designou aquele guerreiro para seu filho porque não confia nele, enquanto os vigiava de perto. Mas ele ainda tem muitas perguntas em mente, por isso, decidiu ser extremamente cuidadoso na coleta de informações. Com isso em mente, Hakrak sugeriu que, em vez de conversar aqui,
Shunin deveria ir à aldeia deles para ser recebido, já que as duas tribos chegaram a um acordo sem muitos conflitos. E quando Shunin estava prestes a concordar com o que Hakrak havia sugerido, o grande guerreiro sussurrou algo no ouvido de Shunin. A atitude de Shunin mudou repentinamente. Assim, em vez de aceitar a ideia de Hakrak, ele apenas afirmou que eles não têm muito a agradecer um ao outro e acha que ainda não desenvolveram muita confiança mútua. Mesmo assim, Hakrak não podia deixá-los partir ainda, então afirmou que os homens lagarto não podem simplesmente mandar Shunin embora depois de estarem em dívida com ele pelo que fez por eles. Então ele sugeriu que fizéssemos uma refeição nesse local e, antes que Shunin pudesse responder, ele se virou para o grande guerreiro, que assentiu. Com isso, Hakrak e Shunin agora estão sentados um em frente ao outro enquanto esperam que o servo seja cozido. Mas agora que Hakrak podia deixá-los ficar um pouco mais, sua mente estava preocupada em descobrir mais sobre a relação entre aquele lagarto e esses homens Han e quais eram suas intenções ao se unirem. Mas ele não pode deixar que eles saibam que ele está curioso, porque se eles perceberem que ele quer saber mais, usarão isso a seu favor. Com isso em mente, Hakrak iniciou uma conversa casual com Shunin. Ele afirmou que pode aceitar que a terra ao redor daqui seja território dos homens Hans, mas quer saber com que base eles estão dizendo isso. Isso fez com que Shunin apontasse as penas decorativas penduradas em seu pescoço e dissesse, com orgulho, que essas são as penas do cocatrice que vive em uma floresta próxima. Mas, como era de se esperar, Hakrak não tem a menor ideia do que seja isso. Então Shunin explicou que são animais perigosos que vivem nessa floresta. Pássaros enormes que andam sobre suas duas patas. Elas não são apenas grandes em tamanho, mas também venenosas. E é muito difícil para eles capturá-la. E eles nunca conseguem matá-la em seus muitos encontros, mas apenas a afugentam por pouco. Porque, além de sua velocidade, elas também têm uma ampla gama de movimento. É por isso que eles ficam vigiando a área. E por causa das descrições de Shunin, Hakrak ficou curioso para saber como eles conseguiram lidar com o cocatrice. Então ele perguntou a Shunin se eles usavam um dardo como arma. Mas isso apenas fez Shunin sorrir, sabendo do fato de que eles estão muito acima desses homens lagarto, já que a única arma de longo alcance que eles poderiam pensar é um dardo. E Hakrak também notou a sutil presunção de Shunin. Ainda assim, isso não o incomodou, pois ele estava mais curioso sobre o que esses homens Hans poderiam oferecer. Assim, ele deixou Shunin ser o senhor da presunção que era. E, como era de se esperar, Shunin ganhou com entusiasmo uma exibição de sua arma, o arco e flecha, e Hakrak se interessou pela arma da qual não tinha ouvido falar. E os homens lagarto nunca tinham visto um arco antes, já que cresceram em lugares onde não havia muitas espécies de árvores, e portanto, tinham poucos suprimentos de madeira. Então ele olhou para Shunin atentamente. Surpreendentemente, Shunin chamou o lagarto que estava com eles, chamado Owen, pedindo-lhe um favor se Owen poderia lhe trazer seu arco e flecha, o que Owen respondeu alegremente que faria. E ver que Shunin foi atencioso com o lagarto deixou uma impressão positiva em Hakrak. E depois que Owen lhe entregou o arco, Shunin pediu mais uma vez a Owen que colocasse uma tábua de madeira de tamanho adequado na árvore próxima para que ele pudesse praticar seu arco e flecha, o que Owen fez com prazer. Mas com isso, a impressão de Hakrak sobre eles mudou imediatamente, pois ele notou uma estranha relação de poder entre Shunin e o homem lagarto Owen. Shunin age como se estivesse pedindo um favor, mas lhe parece que Owen é um garoto de recados. No entanto, qualquer pessoa comparada ao filho do chefe da tribo pareceria um garoto de recados. Portanto, ele não disse nada e apenas observou Owen fazer seu trabalho e assistiu à prática de arco e flecha de Shunin. A flecha que Shunin disparou voou com um vochos e atingiu o meio do alvo. Isso impressionou Hakrak. Enquanto Hakrak admirava as habilidades de Shunin, ele também estava imaginando em sua cabeça como reagir se tivessem que lutar contra os homens Hans. Mas, enquanto pensava nisso, Shunin se vangloriava de ter aprendido arco e flecha quando era jovem, e ele é um dos melhores arqueiros de sua tribo. O que Hakrak respondeu de forma gentil, mas estava mais curioso para saber como manejar o arco. Então, ele perguntou a Shunin se também poderia usar essa arma chamada arco, ao que Shunin alegremente lhe entregou o arco. Mas ele enfatizou para Hakrak que seria difícil, já que era sua primeira vez. Mas Hakrak não ouviu nada do que Shunin disse, pois estava mais interessado na arma que estava segurando. Ao inspecionar a arma, ele notou que o galho e a corda são definitivamente resistentes. Seu poder é fraco comparado ao de um dardo, mas ele pode carregar algumas flechas por aí. Ela também é muito mais precisa do que um dardo e tem uma velocidade de ataque mais rápida. É uma arma de que eles absolutamente precisam e, por isso, ele gostaria de investigar isso a fundo. Mas, como Shunin afirmou, suas habilidades com o arco eram um lixo. A força não era um problema,
era um problema de habilidade. Porque um iniciante continua sendo um iniciante, mesmo que seja forte. Portanto, Hakrak não conseguia acertar nada, assim como um Stormtrooper começa seu treinamento diário. E ele errou seu tiro como se a tábua de madeira tivesse uma armadura de enredo. Ainda assim, Chunin foi gentil o suficiente para dizer palavras inspiradoras e evitar dizer algo rude. Mas como Hakrak ainda estava inspecionando o arco, Chunin perguntou a Owen o que ele está fazendo sem recolher as flechas. E então Owen correu imediatamente para pegá-las. Enquanto Chunin estava um pouco irritado com o fato de ainda ter que lembrar Owen disso. Mas essa era uma grande oportunidade para Hakrak. Por isso, ele explicou a Chunin que havia tirado aquelas flechas, e portanto, deveria ter sido ele a pegá-las. Chunin foi pego de surpresa com isso, já que Hakrak era um líder, afinal de contas. Mas esse pode ser o jeito dos homens lagarto. Então ele deixou Hakrak fazer o que quisesse. Enquanto Hakrak pegava uma flecha do chão, Chunin deu de ombros e desviou o olhar para onde a refeição estava sendo preparada. Com isso, Hakrak pegou outra flecha e se aproximou de Owen. Mas Owen entrou em pânico como se não soubesse como deveria se comportar na frente de Hakrak, o que ele acha que foi uma reação estranha. Mas, ainda assim, Hakrak seguiu com seu plano e tentou interrogar Owen, perguntando por que um homem lagarto como ele estava com os homens Hans, o que Owen gaguejou um pouco antes de esganiçar a voz e explicar que era porque homens lagarto e homens Hans viviam junto. Hakrak ficou surpreso, pois nunca imaginou que tal coisa fosse possível. Se espécies diferentes vivessem juntas, seus diferentes estilos de vida inevitavelmente levariam a conflitos. Hakrak não pensava nos homens Hans dessa forma, mas algumas outras espécies ficariam enojadas com o aspecto fisiológico dos homens Hans. Mesmo que fosse mantida uma relação amigável, era normal que as comunidades se dividissem. Então, Hakrak pediu a Owen que explicasse melhor, o que Owen fez, e foi porque as duas espécies se ajudam mutuamente. Isso foi uma surpresa para Hakrak. Por pura curiosidade, ele pediu a Owen que fosse mais específico, e Owen respondeu como se tivesse ensaiado o que dizer, afirmando que, em troca de receber proteção dos homens Hans, os lagartos podem ajudar fazendo tarefas que são inconvenientes para os homens Hans. Como os sapos, os homens não podem viver fora da água por muito tempo. Os homens lagarto também são melhores do que os homens Ram para subir em árvores ou colher frutas. Em troca, os homens lagarto podem comer os peixes na água. O que Owen disse parecia que eles estavam ajudando uns aos outros. Mas algo era estranho para o Rock Hack e não havia dúvida de que compartilhar comida era bom. Mas Hacker disse a Owen que os homens lagarto não precisam de proteção porque eles têm a capacidade de se defender. Isso fez Owen balançar a cabeça, mas ele pareceu surpreso, pois tentou convencer Hakrak, em pânico, de que essa floresta é perigosa e que os homens Rangiovloi são uma grande tribo, e será difícil para os homens lagarto sobreviverem sem os homens Hans. E Hakrak queria perguntar mais, mas estava começando a sentir o peso do olhar do Chunin, e não gostou do que ouviu. Então, ele disse a Owen para esquecer a conversa que acabaram de ter e fingir que ele só havia perguntado sobre como ser bom em arco e flecha. Depois disso, os dois grupos comeram enquanto conversavam. Mas assim que Chunin comeu a carne, ele ficou surpreso com o sabor que havia nela. O simples fato de adicionar ervas aromáticas tornou a carne ainda mais deliciosa. E vendo que Chunin sabe como apreciar uma carne grande e suculenta, Hakrak perguntou a Chunin se ele já havia experimentado um búfalo d'água, o que deixou Chunin mais animado do que antes. Ele já havia comido um, mas já fazia um tempo que não pegava um. Mas mesmo assim ele se lembrava de como era delicioso. E como Chunin estava visivelmente interessado nos búfalos que eles tinham, ele perguntou se Chunin estava disposto. Eles poderiam trocar por uma bolsa de flechas, com o que Chunin estava prestes a concordar. No entanto, ele mudou de ideia instantaneamente assim que notou a expressão facial de um de seus guardas que o olhava atentamente. Portanto, parece que não havia chance de eles trocarem nem mesmo um único arco. Mas Hakrak apenas reagiu estoicamente para não levantar suspeitas dos guardas de Chunin. Ainda assim, Chunin acabou de quebrar a tensão novamente, esclarecendo que eles se aprofundariam nessas discussões quando suas relações de amizade se aprofundassem, e provavelmente não seria muito longe. Como puderam ver, os membros de sua própria tribo não são hostis aos homens lagarto. Eles estão sendo amigáveis não apenas com Owen, que veio para cá com eles, mas com o resto dos guerreiros lagarto. E isso tudo porque as duas raças vivem juntas em sua aldeia. Para provar ainda mais isso, Chunin chamou Owen e pediu que ele explicasse a Hakrak como eles passaram os últimos meses se ajudando mutuamente, o que Owen fez com prazer, desde que isso promovesse a amizade entre eles. Mas Hakrak apenas olhou para Owen com olhos desconfiados, porque, como esperado, eles falaram disso tão facilmente,
como se tivessem se preparado para isso de antemão. E se Hakrak não tivesse interrogado Owen primeiro, ele teria acreditado em cada palavra que saiu da boca de Chunin. E, assim como Owen, Chunin também parecia ter um discurso preparado, o que aumentou ainda mais as suspeitas de Hakrak. E depois que essa fachada acabou, Hakrak ofereceu que as duas tribos se encontrassem novamente. Esses eventos eram principalmente para as tribos trocarem ou compartilharem alimentos para torná-las mais próximas. Chunin aceitou a oferta de bom grado, o que levou Hakrak a sugerir que, da próxima vez, eles se encontrassem em um lugar um pouco mais próximo de sua tribo, em vez de fazê-los vir de longe, o que Chunin estava prestes a aceitar. Mas, assim como antes, ao lado de Chunin estava Oloi, o guarda, e, mais uma vez, ele o interrompeu antes que ele pudesse aceitar a oferta de Hakrak. Então, Chunin imediatamente mudou sua decisão, e agora ele afirmou que este lugar é bom e que não há nada que bloqueie sua visão, e é um bom lugar para as duas tribos ficarem de olho uma na outra. Hakrak simplesmente aceitou o fato para evitar mais tensão entre as duas tribos, e, com isso, as duas tribos decidiram quando se encontrariam e seguiram caminhos separados, e Hakrak viu Owen olhando para ele algumas vezes por entre o grupo de homens Hans que voltava para casa. Isso foi uma confirmação suficiente de que definitivamente há algo acontecendo. Até mesmo Joe percebeu suas mentiras, pois elas eram óbvias demais. O modo como eles agem não parece ser o relacionamento de pessoas em pé de igualdade. O vídeo chegou ao fim, pessoal. Quem quiser uma continuação comenta aí, e não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.